para ti. Lembra-te, Senhor, do teu amado Filho. Esquece os meus pecados. Esquece, Senhor, esquece, Senhor, eu te imploro, Santo Deus. Te imploro, Santo Deus. Eu te imploro, ó Santo Deus, não te lembre. Apostasia e suas consequências. Antes de começar a falar de apostasia, vou contar uma história. Havia um rei em um reino muito, muito antigo, há milhares e milhares de milênios atrás. E tudo que esse rei fazia, todas as pessoas imitavam. Por exemplo, se o rei acordasse de manhã e falasse: "Hoje usarei vermelho", e ele fizesse assim, vários de seus servos viriam com vários tipos de roupas vermelhas, sapatos vermelhos, meias vermelhas, roupas vermelhas, tudo vermelho. E ele vestiria aquelas roupas vermelhas. Passaria o seu dia inteiro vestido de vermelho. E as pessoas, olhando pelas janelas do palácio, diriam para seus amigos e familiares: "O rei está usando o vermelho!" E um falaria com o outro, que falaria com o outro, que falaria com o outro, e de repente todos do reino estariam usando a roupa vermelha. E o rei sairia na rua e veria casas pintadas de vermelho. Ele veria bandeiras vermelhas hasteadas em cima das casas. Ele veria crianças usando vermelho, idosos usando vermelho, mulheres todas de vermelho. Essa era a influência desse rei. E se no dia seguinte ele acordasse e falasse: "Hoje usarei branco", e apenas branco, logo a notícia se espalharia e as pessoas começariam a gritar pelas ruas: "O rei vai usar branco hoje! O rei vai usar branco!" As criancinhas: "Vamos vestir roupa branca, vamos vestir roupa..." Aí chega pra mamãe: "Eu posso usar branco hoje?" Aí a mãe: "Tá bom." Aí de repente outra criança chega pra outra criança: "Que roupa que você vai usar hoje?" A criança fala: "Branco, porque o rei vai usar branco." De repente todos do reino estavam usando roupas brancas. As casas que ontem haviam sido pintadas de vermelho agora estavam sendo pintadas de branco. Carros pintados de branco, carruagens, tudo. Branco. Roupas brancas, sapatos brancos, lojas brancas, casas brancas. Bandeiras brancas sendo hasteadas em todas as casas. Essa era a influência desse rei. Um certo dia, esse rei acordou de manhã e decidiu matar uma pessoa. Ele chamou seus soldados, entrou na carruagem e foi até a porta da casa de um dos seus súditos. E parando na porta da casa de um de seus súditos, ele manda os soldados baterem na porta da casa desse homem. Uma casa bem simples, não era uma grande casa.
E o homem sai para fora e olha para o rei. E o rei fala: lembra de mim? O rei levanta sua espada e mata esse homem. Então o rei volta para casa. O dia vai escurecendo ali perto das 6 horas que ele vai dormir. No dia seguinte ele acorda. E o mensageiro do rei chega com uma notícia muito horrível. E a notícia é a seguinte: morreram 523 pessoas ontem. Aí o rei pergunta: quando começaram essas mortes? E o mensageiro do rei diz: as mortes começaram, meu rei, assim que o Senhor resolveu matar aquele homem. O que o rei não sabia é que a sua influência era tão grande ao ponto de ele influenciar tantas pessoas. E foi isso que aconteceu. Quando o rei decidiu matar esse homem, as notícias se espalharam. Então o mensageiro, sem entender por que o rei havia matado aquele homem, o mensageiro pergunta para o rei, cheio de nobres, cheio de soldados, cheio de pessoas ao redor daquele lugar onde o rei estava sentado no trono. E o mensageiro pergunta: por que, ó rei, o senhor decidiu matar aquele homem? E o rei diz: eu não tenho nenhum bom motivo para matar aquele homem. Eu só o matei porque eu quis matá-lo. E a notícia se espalhou. Logo, um comerciante falou para o outro comerciante: você sabe por que o rei matou aquele homem? Ele falou: não, porque ele quis. Não tinha nenhum motivo plausível ou algum motivo considerável para matá-lo, simplesmente porque ele poderia fazê-lo e o fez. Então, outro chegou para outra pessoa, e disse: você sabe por que o rei matou 10 pessoas? E na medida que o vício, o pecado do rei foi sendo transmitido, as pessoas iam aumentando a história. E a história ia ficando cada vez mais horrível. E na medida que um falava para o outro, a coisa ia ficando pior. Então, um comerciante falou para um soldado: você sabe por que o rei matou 20 homens? Depois outro falou para outro: você sabe por que o rei matou 40 homens? E a resposta era sempre pior, pior, pior. Porque ele estava devendo ao rei. Porque ele havia insultado o rei. Outros inventavam outros motivos, mais frívolos ainda. Porque ele não quis se ajoelhar diante do rei. Outro disse: ah, porque o rei não gostou da cor do cabelo dele. Ou porque o rei não gostou porque ele estava usando uma roupa de uma cor diferente que o rei havia escolhido. E na medida que a história ia passando para frente, ia sempre piorando, piorando. Você sabe por que o rei matou 100 homens? O outro: não, não, por quê? Porque todos eles estavam usando um sapato da cor diferente do seu. E etc, etc. No dia seguinte, o rei acorda de manhã e pergunta para o mensageiro: quantas pessoas morreram hoje? Ó, meu rei, hoje morreram 1.300 pessoas. Aí o rei começou a ficar assustado. No dia seguinte, o rei se acordou bem cedo e perguntou para o mensageiro: quantas pessoas morreram hoje? E o mensageiro disse: ó, meu rei, hoje morreu 3.512 pessoas. Aí o rei ficou desesperado. Na sua cabeça, a única coisa que ele pensava é tudo culpa minha. É tudo culpa minha. É minha culpa. É minha culpa. O meu mau exemplo, o meu péssimo exemplo está matando todos do meu reino. E ele já começou a pensar: se continuar crescendo as mortes
nessa quantidade. Não vai sobrar ninguém vivo no meu reino. Profundamente triste, miseravelmente triste, o rei tomou a decisão de fazer algo que ninguém nunca havia imaginado que ele poderia fazer. Ele tira suas roupas e fica completamente nu, pelado, sem roupas. Vai até a porta da cidade, onde praticamente todos os cidadãos passam por ali. E pede para ele ser amarrado em uma estaca, parecendo uma cruz. E ele ali é amarrado ali naquela estaca, de braços abertos, pelado, sem roupas. E ele pede para os soldados amarrá-lo, cobrir os seus olhos com a venda, para ele não ver nada. E pede para os soldados colocarem em cima da sua cabeça uma placa escrita em 3 idiomas que todos ali poderiam ler, um dos 3. E estava escrito assim: se você me odeia, jogue lixo, ovos ou alguma comida podre no rei. Era isso que estava escrito. Se você me odeia, jogue ovos, lixo ou uma comida podre no rei. E lá ficou o rei amarrado na porta da cidade, pelado, em uma estaca de braços abertos, de olhos vendados, por 3 dias. E no primeiro dia, poucas pessoas jogaram lixo, ovos podres, quebraram ovos no rei e comidas podres. E no segundo dia, o cheiro já não era muito bom, porque os ovos do dia anterior já não estavam cheirando bem. O sol quente e o rei ali, velho e amarrado, de cabeça baixa e de olhos vendados. No segundo dia, uma grande multidão se reuniu na porta da cidade. E jogavam lixo no rei, jogavam terra, jogavam legumes, verduras, comidas podres, restos de comida, lavagem, ia jogando no rei. Algumas mulheres pegavam o resto das suas comidas, das suas casas, em grandes caldeirões. Chegavam perto do rei e jogavam na sua face. E ia embora rindo. Alguns soldados que não gostavam muito do seu salário se aproximavam do rei e jogavam comida, além de dizer grandes impropérios e palavras sem honra, de baixo calão. E o rei calado. No terceiro dia, chegando perto das 6 horas, quando estava escurecendo, o rei diz para um dos soldados que estavam ali perto: me desamarre, traga minhas roupas, tire a venda dos meus olhos e me leve até o palácio. Então o rei foi desamarrado, vestiu as suas roupas, mesmo sujo ali, e foi até o palácio. 3 dias se passaram. 3 dias de humilhação. Então, chegando no palácio, o rei apenas toma um banho e vai dormir. No dia seguinte, ele acorda bem cedo. Veste roupas reais e limpas. Se assenta no trono e todos ficam olhando para o rei assustado. E alguns até pensaram, se, sem passar por grande humilhação, ele matou um homem,
quantas pessoas esse rei agora irá matar? Então ele pergunta para o seu mensageiro: quantas pessoas morreram? E o mensageiro diz: nenhuma. Nenhuma, meu rei. Ninguém mais quis matar no nosso reino. Então o rei chama um dos seus sábios e lhe pergunta uma interessante indagação. Ele diz o seguinte: se eu tivesse chamado a família do homem que eu havia matado e perdoado e dito que eu havia perdoado o homem que eu matei e não iria matar também toda a sua família, tivesse dado ouro, tivesse dado presentes para essa família, as mortes iriam acabar. Então o sábio de mais de 90 anos, que sempre aconselhou o rei e a todos ali, disse: certamente que não, meu rei. As mortes continuariam crescendo, porque não é comum os pobres sem cultura imitarem a virtude, mas o fogo da vingança e da ira costuma se espalhar e permanecer por muito tempo na mente e nos corações daqueles que são pobres e têm pouca cultura. Mais fácil é imitar os vícios do que repetir uma virtude e um ato nobre. E o rei aplaudiu a fala daquele sábio e todos ali também aplaudiram a fala dele. Então ele pergunta: por que, após a minha humilhação, passar 3 dias nu sendo humilhado e as pessoas jogando ovo e comidas podres e lixo em mim, por que as mortes acabaram? E o sábio respondeu: porque é comum para os pobres e sem cultura trocar um vício por outro, uma vingança pequena por outra vingança antiga e muito desejada, já que muitos não tinham coragem de dizer, mas eles sempre odiaram o rei. E quando surgiu uma oportunidade de se vingar, eles esqueceram um vício pequeno para praticar um vício maior. Por isso, as mortes acabaram, porque o ódio que eles tinham em relação a uma vingança recente foi substituído por um ódio antigo e até a maior das vinganças e o maior dos atos de ódio, em grandes quantidades, apodrece o coração e se torna veneno. Nem todos estão prontos para suportar grandes quantidades de ódio e de vingança. Então todos ali aplaudiram aquele nobre. Que história interessante, não? Nem todos estão prontos para suportar grandes quantidades de ódio. Ódio em quantidades muito grandes apodrece o coração. Ódio em quantidades muito grandes apodrece o coração. Hoje eu gostaria de falar de apostasia. Seria uma pessoa que abandona a sua fé e volta a viver o mesmo estilo de vida que vivia ou piora. Realmente a cruz de Cristo, a cruz de Jesus Cristo nos ensina muitas coisas. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Cristo ali sangrando no madeiro, nós vemos algo diferente que nunca aconteceu em toda a história da humanidade.
alguém morrendo calado, alguém sofrendo injustiça sem se defender, alguém passando por uma dor de maneira injusta, sem odiar aqueles que estão ali punindo e fazendo mal. Isso nunca aconteceu. Era sempre comum as pessoas que estiverem sendo condenadas ali revidarem, odiarem. E todo aquele cenário estava montado para provocar alguém a odiar. Tanto dos algozes, daqueles que humilharam Jesus. Pense você, se alguém cuspir na sua face, zombar de você, colocar sobre você uma coroa de espinhos, bater na coroa de espinhos até ela entrar na sua cabeça. Hã? Pense um pouco. Bater com a coroa de espinhos até entrar na sua cabeça, cuspir na sua face, te esbofetear e dizer: profetiza quem te bateu. Tem pessoas que passam por 1% disso e já perde completamente a sua serenidade, já perde completamente a sua paz, se ira profundamente e fica profundamente revoltado. Tem pessoas que no seu casamento não passam 1% do que Jesus passou ali na cruz, mas já quer o divórcio. Outras pessoas não passam nem 2%, nem 10% e já odeiam tantas pessoas. Jesus não ter ofendido Judas, Jesus não ter ofendido seus algozes, nos ensina muitas coisas sobre as palavras, sobre santidade. E a apostasia, quando olhamos para a cruz de Cristo e os momentos que antecederam a cruz, ela não é algo como muitos imaginam, que o apóstata é aquele que nunca mais vai na igreja. O apóstata é aquele que ensina heresias ou ensina ensinos falsos. O apóstata é isso, é aquilo. Eu acredito que existe mais apóstatas do que muitos imaginam. Eu acredito que existe uma apostasia silenciosa daqueles que estão casados, mas não sofreram nem 1% do que Jesus sofreu. Mas já apostataram da fé. E todos os dias, com seu exemplo, no seu casamento, eles demonstram isso. Quando você olha para a cruz de Cristo, para os sofrimentos de Jesus, coroa de espinhos entrando na sua cabeça, cuspindo em sua face, profetiza quem te bateu: salve Jesus, o rei dos judeus! Zombaria, zombaria, deboche, deboche. Açoites, chibatadas nas costas até ficar irreconhecível as suas costas, levando a cruz até o Gólgota, cravando pregos em suas mãos e pés, sendo pendurado no madeiro. Que grande lição Jesus nos ensina que quando ele estava crucificado, quando nós olhamos as últimas palavras de Jesus, que lição sobre a apostasia Jesus nos ensina. Tem pessoas que talvez durante toda a sua vida não vão passar por 1% das dores de Cristo na cruz, mas vão apostatar, vão abandonar a fé, às vezes de maneira silenciosa. E a maneira mais sutil de se praticar a apostasia, retroceder, abandonar a fé, abandonar Jesus Cristo, é a apostasia lenta e silenciosa. Não é 100%, mas é 10%, 20%, 30% de apostasia. Quando eu penso em apostasia, em primeiro lugar eu penso sobre testemunho e exemplo. Você já parou para pensar até onde vai a sua influência? Até onde as suas palavras influenciam as pessoas para fazer o certo ou o errado?
Lembremos da história do rei que eu acabei de contar. Quando o rei usava vermelho, as pessoas usavam roupas de cor vermelha. Quando o rei usava branco, todos usavam de branco. Todos usavam branco. E o final dessa história é que, após essa humilhação, o rei acordou num dia onde todos usavam branco, costumeiramente, por causa de um acordo de paz, uma data festiva. Então esse rei, testando a sua popularidade, resolveu usar a cor preta nesse dia. E quando ele saiu pelas ruas da cidade, ele viu toda a cidade de roupas pretas, bandeiras pretas, tudo de preto. E ele, através desse gesto, ele descobriu que ele havia sido perdoado e as pessoas não odiavam mais ele. E assim acaba essa história. E o que essa história nos ensina aqui? Nós influenciamos as pessoas tanto para o bem quanto para o mal. Mas existe uma diferença. Os pecados vão mais longe. Os pecados influenciam mais rápido. O mau exemplo influencia mais pessoas. E as virtudes nem sempre influenciam. Porque existe algo que depende para que a virtude, as coisas boas, influenciem outras pessoas. A vontade de Deus é a graça de Deus. Porque os exemplos ruins, eles são fáceis de serem imitados. O rei mata uma pessoa e as pessoas também começam a matar. O rei mata sem motivos e as pessoas também começam a matar simplesmente porque o rei fez. Quer coisa mais horrível do que um filho xingar, mentir, e alguém for perguntar: por que você fez isso? O meu pai faz. Quer coisa mais horrível do que um filho ou uma filha praticar algo e alguém perguntar: por que você fez isso? E a pessoa falou: minha mãe também faz isso. Que horrível, não? Talvez o maior remédio contra a apostasia seja voltarmos a ensinar mais sobre o quanto os péssimos exemplos influenciam as pessoas. Talvez devêssemos pensar mais o quanto estamos conectados e o quanto cada ação gera consequências. Talvez você não para pensar o quanto você é importante, o quanto você é amado, o quanto você influencia pessoas, mesmo você achando que não é nada e não é ninguém. Talvez um dia você vai descobrir o seu tamanho, a sua importância, quando você morrer. Você vai descobrir que muitas pessoas vão chorar por você e vão ficar de luto por vários dias vestidas de preto. Não vão querer trabalhar, não vão querer comer, não vão querer fazer mais nada. Porque você morreu. Talvez você vai saber, não sei, no seu juízo final, quem sabe. Talvez de uma maneira poética eu possa imaginar aqui que você, depois da sua morte, olhe do céu para a terra e veja as pessoas chorando por você, etc. Muitas pessoas só vão descobrir o quanto elas são amadas depois que elas morrerem, depois que elas partirem. A morte é um teste maravilhoso, não? Se descobre muito rápido quanto uma pessoa é importante depois que ela morre. Mas não deveria ser assim. As pessoas deveriam evitar a apostasia e o mau exemplo, imaginando a sua influência enquanto elas estão vivas. As pessoas não deveriam tratar as pessoas de uma forma diferente da forma que elas vão tratar alguém depois que ela morrer. Por que o ser humano é tão ruim, é tão perverso que só faz algo bom depois que as pessoas morrem? Será que vamos levar esses vícios até o nosso caixão? Vamos morrer sendo miseráveis dessa forma? Sempre lentos para amar e perdoar, e sempre rápidos para odiar e aprender os vícios.
Parece que nós somos o oposto de Jesus Cristo, não? Jesus Cristo parecia sempre apressado para perdoar, lento para falar coisas horríveis e odiar, e apressado para fazer o bem, rápido para fazer o bem. Que coração horrível o nosso, que gosta de imitar os vícios e os erros, que não é grato pela influência que tem, pelas pessoas que influenciam, e só reclama, reclama, e não percebe que, por mais que não veja, é muito amado. E deveríamos usar a nossa influência para o bem, para fazer o certo. Que Deus mude o nosso coração, que olhando para a cruz de Cristo, o Verbo eterno sangrando, o justo, o inocente, o Cordeiro de Deus sangrando, sofrendo, sentindo dores horríveis, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não sabem. Que sejamos assim como Cristo. Rápidos para fazer o bem, rápidos para perdoar. E lentos para odiar, lentos para duvidar do caráter das pessoas, lentos para a vingança ou para pensar nisso. Porque a virtude é lenta e raramente se imita a virtude. E as coisas boas são difíceis de se imitar e às vezes ninguém quer imitá-la. Mas o pecado e os vícios são facilmente imitados. A vingança e o ódio costumam queimar mais rápido e por muito tempo no coração daqueles que são pobres e sem cultura. Pense nisso.